Imagine um jovem rei, no auge de sua juventude, que não pediu riquezas ou a morte de seus inimigos, mas sim discernimento para governar seu povo com justiça. Essa sabedoria se manifestou em julgamentos brilhantes e decisões que trouxeram paz e prosperidade a Israel. O mais famoso desses julgamentos foi o caso das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Na cama dela, não. Depois ela pegou dela morto e colocou na minha. Então, aí, Salomão, o que o senhor decide? Com quem o filho deverá ficar? Salomão, com astúcia, sugeriu dividir a criança ao meio. Eu vou julgar a causa de vocês. Muito bem. Ela não. Traga o banco, por favor. Coloque ele bem aqui. Joiada, traga aqui a sua espada. A minha decisão é que o menino que está vivo seja cortado em duas partes e que uma metade seja dada a uma mulher e a outra metade para outra. É justo! É justo! Ele não vai ser nem meu e nem seu. É justo. Revelando assim a verdadeira mãe pela sua reação de amor e sacrifício. Este evento ecoou por toda a terra, solidificando sua reputação como o mais sábio dos reis. Mas em meio à luz de sua sabedoria, surgiam sombras escuras. Salomão, conhecido por suas alianças políticas com diversos reinos, começou a abrir as portas de seu palácio para culturas e crenças estrangeiras. O que parecia ser uma estratégia de paz e prosperidade trouxe consigo influências que começaram a corroer a fé pura do povo de Israel. Entre essas influências estavam práticas e rituais que envolviam forças sômbrias, anteriormente desconhecidas pelo rei. Você deve estar se perguntando, como um homem tão sábio poderia se deixar levar por tais influências? A resposta a esta pergunta nos leva a uma jornada profunda e perturbadora na vida do rei Salomão. À medida que sua curiosidade e busca por conhecimento cresceram, Salomão começou a explorar áreas do saber que estavam além da compreensão humana comum. Foi então que ele se deparou com antigos textos e práticas que mencionavam a invocação de demônios. Salomão, em sua incessante busca pelo controle e entendimento de todas as coisas, começou a experimentar com essas práticas. Inicialmente, sua intenção era boa, usar esses conhecimentos para proteger e fortalecer seu reino. Mas, como em muitas histórias de poder e ambição, as coisas tomaram um rumo inesperado e perigoso. Fique comigo, pois estamos apenas começando a desvendar os segredos ocultos por trás da vida de Salomão. O que parecia ser uma busca inocente por conhecimento, logo se transformará em algo muito mais sombrio e inesperado. E prometo que no final dessa jornada, revelaremos um fato inacreditável que mudará completamente sua percepção sobre este famoso rei. Salomão, em sua sede insaciável por conhecimento, decidiu explorar esses textos antigos mais a fundo. Ele se isolava em seu estudo rodeado de livros e pergaminhos, muitos dos quais vinham de terras distantes e continham segredos que jamais deveriam ser revelados. A princípio, ele começou com pequenas invocações, tentando compreender a essência dessas entidades. Ele buscava controlar e comandar esses seres, acreditando que poderia utilizar seus poderes para o bem do reino. Mas a curiosidade de Salomão rapidamente se transformou em uma obsessão. Ele queria mais poder, mais conhecimento, mais controle. E na medida em que sua influência sobre os demônios crescia, algo sombrio começou a mudar dentro dele. Ele não era mais apenas o rei sábio e justo, havia uma escuridão que começou a enraizar-se em sua alma. Os primeiros sinais de sua queda apareceram discretamente. Sacrifícios foram feitos em segredo, e rituais proibidos começaram a ser praticados dentro dos muros do palácio. O que antes era uma corte de luz e sabedoria, lentamente se transformava em um lugar de sombras e mistérios. Os servos sussurravam histórias sobre o rei, histórias que falavam de vozes estranhas e aparições nas noites escuras. Enquanto isso, o povo de Israel começava a sentir as repercussões dessas práticas. A paz que outrora reinava começou a se dissipar, dando lugar a incertezas e medos. Salomão, no entanto, estava cego para essas mudanças.
Ele estava consumido por sua busca, acreditando que controlava os demônios, quando na verdade eles estavam começando a controlá-lo. E assim, o grande e sábio rei Salomão se encontrava à beira de um abismo espiritual, cada vez mais atraído pelas trevas que ele próprio havia invocado. Conforme os anos passavam, Salomão, influenciado por suas muitas esposas estrangeiras, começou a ceder às práticas religiosas delas. Essas esposas adoravam deuses estranhos e trouxeram com elas cultos e rituais que eram proibidos em Israel. Salomão, na tentativa de manter a paz em seu reino e sua casa, começou a construir altares para esses deuses. Salomão permitiu que cultos a Astarote, Moloque e outros ídolos pagãos fossem realizados em Israel, violando diretamente os mandamentos de Deus. Porém, algo mais sombrio começou a acontecer. Em sua busca incessante por conhecimento e poder, Salomão se interessou pelos textos de magia e encantamentos que suas esposas estrangeiras traziam. Esses textos falavam sobre como invocar e controlar demônios para obter favores e poderes sobrenaturais. Salomão, conhecido por sua sabedoria, agora buscava entender os segredos ocultos desses escritos. Ele começou a realizar rituais e encantamentos, tentando invocar demônios para adquirir ainda mais conhecimento e poder. Enquanto Salomão se aprofundava nesses caminhos obscuros, o povo de Israel começava a perceber a mudança em seu rei. A glória e a sabedoria de Salomão, uma vez brilhantes, começaram a minguar. Deus havia avisado claramente a Israel sobre as consequências da idolatria. E agora Salomão estava à beira de experimentar essas consequências de primeira mão. Salomão, antes celebrado por sua sabedoria, começou a se afastar ainda mais dos preceitos divinos. Os sacerdotes e profetas alertaram o rei sobre a ira de Deus, mas Salomão, enredado por suas alianças políticas e amores profanos, não deu ouvidos. Sua mente, outrora clara e discernente, estava agora nublada pela adoração aos ídolos e pelas promessas vazias dos demônios que acreditava controlar. As práticas pagãs trouxeram consigo não apenas a idolatria, mas também rituais abomináveis aos olhos de Deus, desonrando a terra prometida. A situação no reino começou a deteriorar-se. A proteção divina que uma vez havia assegurado a paz e a prosperidade de Israel foi retirada. Inimigos começaram a se levantar e a unidade do reino se enfraqueceu. A desordem e a injustiça alimentadas pelos demônios que Salomão invocara se espalharam. A população, antes próspera e unida, agora vivia sob o peso da opressão e do medo. Os próprios filhos de Salomão começaram a se rebelar contra sua autoridade, e facções dentro do reino se formaram. Profecias de divisão e ruína ecoavam entre os anciãos e líderes espirituais de Israel. A grandiosidade do reinado de Salomão, construído sobre a fundação da sabedoria e da justiça, estava agora em ruínas, contaminada pela impureza e pela desobediência. Salomão, ciente de sua decadência espiritual, sentiu o peso de suas transgressões. Em momentos de clareza, ele se arrependeu profundamente, mas a destruição que havia semeado já estava em movimento. O rei, que uma vez fora o exemplo de sabedoria divina, tornou-se um aviso vivo das consequências de se desviar dos caminhos de Deus. E assim, a pureza que uma vez definiu o reino de Salomão foi irremediavelmente perdida, marcando o começo do fim de uma era gloriosa em Israel. Envolto em sua crescente desesperação e afastamento de Deus, Salomão começou a buscar formas alternativas de poder e conhecimento. Ele começou a se envolver em práticas ocultas. Convencido de que poderia controlar forças sobrenaturais, Salomão passou a invocar demônios, buscando neles respostas e poder. Os textos antigos falam de como ele utilizou fórmulas mágicas e rituais estranhos, fornecidos por suas esposas pagãs, para chamar essas entidades. Ele acreditava que, com seu vasto conhecimento, poderia dominar esses seres e usá-los para seus próprios fins. Contudo, ao fazer isso, Salomão abriu portas que deveriam permanecer fechadas, permitindo que forças malignas entrassem em seu reino. Esses demônios, longe de serem controlados, começaram a exercer influência sobre Salomão e seus atos. A sabedoria divina que outrora guiava suas decisões foi substituída por uma astúcia corrupta. Ele começou a tomar decisões cada vez mais desastrosas para Israel, levando o povo a práticas idólatras e sacrílegas. Profetas e sacerdotes, vendo a deterioração espiritual do rei e do reino, suplicaram para que Salomão se arrependesse e voltasse ao caminho do Senhor. Mas Salomão, cego por seu orgulho e pelo poder que acreditava ter, ignorou seus avisos. Em vez de encontrar soluções, ele se afundou mais profundamente nas trevas que havia convocado. Os demônios, aproveitando-se da fragilidade espiritual de Salomão,
começaram a semear caos e desordem no reino. A paz e a prosperidade que Israel conheceu sob o início do reinado de Salomão se desintegraram. Inimigos externos se fortaleceram e a unidade interna do reino se despedaçou. Apesar de seus momentos de arrependimento, Salomão não conseguiu reverter completamente o dano que havia causado. Ele estava preso em um ciclo de escuridão, incapaz de se libertar das garras das forças que havia invocado. Assim, o rei que foi um símbolo de sabedoria divina se tornou um trágico exemplo das consequências de se afastar dos caminhos de Deus e buscar poder em lugares proibidos. Na parte final da vida de Salomão, ele começou a refletir sobre seus erros e o caminho sombrio que havia trilhado. Envelhecido e consciente das consequências de suas ações, Salomão começou a perceber o preço de sua infidelidade a Deus. Os demônios que ele havia invocado e o poder que buscara fora dos limites divinos não trouxeram a paz e a prosperidade que ele conhecera em sua juventude. Em vez disso, trouxeram desolação e sofrimento. Salomão, então, se voltou para a sabedoria que inicialmente havia pedido a Deus. Ele começou a ver com clareza a vaidade e a futilidade de suas ações. Em um de seus escritos mais célebres, o livro de Eclesiastes, ele refletiu profundamente sobre a vida, a morte e o verdadeiro propósito da existência. Salomão escreveu sobre a inutilidade de buscar satisfação nas riquezas, no poder e nos prazeres mundanos, reconhecendo que tudo é vaidade, um esforço inútil se não estiver centrado em Deus. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Essas palavras ecoam a amarga realização de Salomão sobre a futilidade de suas conquistas materiais e espirituais fora da vontade de Deus. Ele exortou seu povo a temer a Deus e a guardar seus mandamentos, reconhecendo que isso é o dever de toda a humanidade. Nos últimos dias de sua vida, Salomão se arrependeu sinceramente de seus pecados. Ele buscou o perdão de Deus, lamentando os anos desperdiçados em busca de poder e sabedoria fora dos caminhos divinos. Embora seu arrependimento tenha vindo tarde, ele serviu como um poderoso testemunho para Israel e para todas as gerações futuras sobre a importância de permanecer fiel a Deus. A história de Salomão, com toda a sua sabedoria, glória, queda e redenção, serve como um aviso eterno sobre os perigos do orgulho e da desobediência a Deus. Ela nos lembra que, independentemente de nossa sabedoria ou poder, somos todos suscetíveis ao erro e à tentação. Mas também nos ensina que nunca é tarde demais para se arrepender e buscar a misericórdia de Deus. E assim, o legado de Salomão se completa, não apenas como o rei mais sábio de Israel, mas como um homem que, em seu final, encontrou a verdadeira sabedoria na humildade e no arrependimento. Que possamos aprender com sua história e nos lembrar sempre de colocar nossa confiança e fé em Deus acima de tudo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e assistir ao nosso último vídeo sobre o segredo do profeta Elias.